Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Agora preste atenção. Você deve saber, deve ter noção, pelo menos, do que se trata aqui o capítulo 1 de Josué. Você sabe que Josué, ele era um servo de Moisés. Ele servia a Deus, servindo a Moisés. Olha para você ver, tem uma certa passagem que fala de Moisés, servo de Deus, e quando cita o nome de Josué, fala Josué, servo de Moisés. Servindo a Moisés, Josué estava servindo a Deus. Amém? Então, Josué era servo de Moisés, e quando ele servia Moisés, ele estava servindo a Deus. A Bíblia chega a dizer em Mateus 25, que quando, verso 31 a 46, que quando a pessoa faz um bem para um servo de Deus, está fazendo para o próprio Jesus. E quando deixa de fazer o bem, está deixando de fazer para o próprio Jesus. Então, quando a pessoa, ela serve ao irmão, serve ao pastor, né? Por exemplo, o irmão foi ali, pegou um copo com água e me deu aqui, colocou aqui para mim. Ele me serviu. E Jesus viu esse ato como ele fazendo para Jesus. E isso está em Mateus 10, verso 42, que fala assim: aquele que vos der, nem que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, não vai perder o seu galardão. Então, se dá um copo de água para um servo de Jesus, não vai perder o galardão? E se der outras coisas, né? E se ajudar, né? Com outras coisas, ou até mesmo com uma palavra amiga, ou até mesmo com uma visita. O que você faz para um cristão, você está fazendo para Jesus. E você está servindo não apenas o pastor ali, você está ajudando, não é apenas ali o pastor, mas você está servindo a Deus. Olha para você ver, em Filipenses capítulo 4, do verso 11 a seguir, Paulo agradece as ofertas que a igreja que estava na cidade de Filipos mandou para ele. Existia um homem que tinha um nome muito bonito, né? Epafrodito. Bonito não é? Para mim eu não quero, né? Mas se você quiser, a gente pode trocar o seu nome, colocar Epafrodito. O nome dele não era muito bonito, mas o coração dele era lindo. A Bíblia diz que Epafrodito, ele não era avarento, ele não tinha coragem de roubar o dinheiro
ali as coisas materiais que ia ser levado para Paulo. Por isso a igreja escolheu Epafrodito e colocava na mão dele recurso material para levar para Paulo. E a Bíblia fala que esse Epafrodito, ele chegou a adoecer por causa das suas viagens para socorrer Paulo. Ele chegou a ficar doente trabalhando para levar ali aquele socorro financeiro para o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 11 a seguir, você vai ver Paulo falando assim: olha, eu tenho fartura, não está me faltando nada, porque vocês enviou através de Epafrodito, vocês enviaram recursos para mim. E ali Paulo agradece a oferta recebida. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Você tem que entender a palavra, porque senão não faz sentido estar aqui. E eu acho que eu estou explicando de uma forma que dá para entender. Então, esse Epafrodito tinha uma qualidade muito boa, não era avarento e estava disposto até adoecer e a morrer para levar ali aquele recurso material para Paulo, que muitas vezes estava na cadeia, preso por causa do Evangelho, né? Então, e ali em Filipenses capítulo 4, verso 11 a seguir, a Bíblia diz, Paulo fala assim, que aquela oferta que os filipenses mandaram para Paulo, era como um cheiro suave para Deus. Não precisa de você abrir não, deixa que eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Olha para você ver aqui, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Aqui é Paulo falando. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro, está vendo aí? De suavidade, há um perfume, né? Aquele perfume gostoso, né? E sacrifício agradável e aprazível a Deus. 3 coisas. A oferta dos filipenses para Paulo, Deus recebeu como cheiro suave, como perfume. E sacrifício agradável e aprazível a Deus, né? Então, quando os filipenses faziam sacrifício para poder socorrer Paulo, Deus estava recebendo essa atitude como se os filipenses, a igreja da cidade de Filipe, estivesse fazendo para ele. Amém? Então nós precisamos mudar nossa mentalidade para que a gente não venha perder bênção. Porque o verdadeiro homem de Deus corrige os seus pensamentos com a Bíblia Sagrada. O verdadeiro homem de Deus não defende as suas ideias. O verdadeiro homem de Deus deixa as suas ideias de lado e ensina as ideias do Senhor Jesus. Porque se eu defendo o que eu acho, então não preciso de Bíblia, não. Para que a gente abre a Bíblia? Porque o nosso achar acabou. Eu acho que tem que ser assim. Aí eu acho que tem que ser assim. O nosso achar não vale mais. O nosso achar foi jogado fora. Agora nós temos a Bíblia. E é por ela que nós nos guiamos. E a Bíblia está falando que quando os filipenses serviram ao apóstolo Paulo, eles estavam servindo a Deus. Amém? Então, quando você fizer alguma coisa por um homem de Deus, ou por uma mulher de Deus, ou seja, por apenas aquela pessoa que não é famosa, mas é um cristão,
Uma cristã, você está fazendo para Deus, né? Igual a irmã, glória a Deus, você está fazendo para Deus. Igual quando a irmã fez aquele sacrifício para abençoar aquela pessoa, você estava fazendo para Deus, né? Estava fazendo para Deus. Presta atenção. Então, Josué era um servo de Deus, porque ele servia ao homem de Deus, Moisés. Agora olha para você ver o quanto é importante a pessoa ser humilde e servir ao homem de Deus, servir a Deus, muitas das vezes sob a ordem de um homem de Deus. Josué seguia as orientações de Moisés, mas quando chegou o dia, você tem que esforçar para você entender a pregação. Quando chegou o dia de Moisés ir embora, quando chegou o dia da morte de Josué, de Moisés, melhor dizendo, Josué estava preparado para assumir o lugar de Moisés. Por que Josué estava preparado? Porque Josué sempre estava ali, trabalhando junto com Moisés, sempre estava ali, seguindo as orientações ali de Moisés, sempre estava ali fazendo a vontade de Deus, obedecendo as ordens que Moisés dava. E aí Deus mandou Moisés colocar a mão sobre Josué, e Deus capacitou Josué através da sua perseverança, porque é muito fácil servir por um mês, né? É muito fácil ser um cooperador por um mês, 2 meses, né? É muito fácil ser um cooperador por 6 meses, 1 ano. Estou servindo ali na igreja ali, ó. Quando às vezes ninguém vê que eu estou fazendo as coisas. Ninguém me dá um obrigado. É muito fácil servir por alguns dias. Mas Josué foi um cooperador que serviu a Moisés durante vários anos. Ele tinha experiência. E aí Deus abençoou Josué, porque ali nas batalhas que Josué teve, nas pelejas que Josué teve, Deus foi capacitando Josué para assumir o lugar de Moisés. Né? Quem é que Deus escolheu para substituir Moisés? Josué. Por quê? Porque ele chamava Josué? Porque ele era bonitinho? Né? Dedicação dele. Porque hoje, muitas das vezes, Deus escolhe uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Mas o campo é grande. Aí Deus escolhe alguém aqui, Deus fala comigo, olha, coloca fulano no seu lugar, para você ir para tal lugar. Aí eu vou e nomeio essa pessoa para ser o pastor da igreja aqui em Curvelo. Aí os outros ficam assim, nossa, mas Geraldo colocou o fulano, né? Mas não foi o Geraldo que colocou o fulano, não foi o pastor Geraldo que colocou o fulano. Foi Deus que viu o esforço e a perseverança da pessoa e capacitou a pessoa para ficar no meu lugar, para que eu pudesse ir para as outras cidades. Amém? Então, por causa da perseverança de Josué, em estar ali, trabalhando, lutando ali com Moisés, Deus capacitou Josué, ele possuiu experiências, e quando Moisés estava para morrer,
Josué estava preparado para assumir o comando. Josué estava pronto para tocar a obra para frente. Hoje, existe muitos. Eu vou falar isso aqui porque eu estou gravando essa mensagem e ela vai para a internet. Então eu vou falar isso aqui. Existem muitos obreiros hoje. Eu não estou falando para vocês que estão aqui não, amém? Isso que eu vou falar agora é porque eu estou gravando e vai para a internet. E muitos vão me ouvir e precisam ouvir isso que eu vou falar aqui. Tem muitos obreiros que estão loucos para ter a posição que o pastor tem. Estão loucos para ter a posição que aquele missionário tem, ou que aquela irmã tem na igreja. Estão loucos para ter aquela posição, mas não quer servir, não quer perseverar servindo, né? Não quer obedecer às ordens do pastor, não querem seguir as orientações do líder e quer crescer, e quer assumir posição, briga por causa de uma posição. É uma coisa muito ridícula a pessoa ficar brigando na igreja por causa de posição, né? Porque Deus, Ele coloca aquele que Ele capacita, amém? Deus coloca aquele que Ele capacita, e Deus capacitou Josué porque ele perseverou. A Bíblia fala no Novo Testamento que a pessoa, para ser aprovada para a obra, ela tem que ser experimentada primeiro. Ela tem que ser testada para ver se ela é prudente, para ver se ela é perseverante. Vamos supor que eu viajo, eu vou ficar uma semana fora, viu? Irmão, você vai cuidar aqui da igreja, você vai abrir culto, você vai fazer a obra aqui. Aí eu viajo e o irmão fica com a igreja fechada aqui a semana inteira. Está aprovado o seu obreiro? Não. Né? Porque ele assumiu, ele abriu a boca e falou, não, pastor Geraldo, pode deixar comigo que eu vou abrir, né? Eu vou abrir os 7 dias. Né? Porque, né? Então o que acontece? Eu estou citando um exemplo. Então a pessoa ela é testada. Ela é testada e por vários testes para que um dia ela possa, muitas das vezes, assumir até o lugar do pastor. Porque o verdadeiro líder, ele quer preparar outro para ficar no seu lugar. Se você vê um pastor que está com medo de perder o lugar dele, ele não é líder, não. Ele é chefe. Então ele ameaça as pessoas. Ele ameaça porque tem medo de perder o seu lugar. Né? Mas o líder, ele quer que Deus prepare outro para ficar no seu lugar, porque existe muito lugar para ele ir. E aonde ele chega, ele é líder. Se Deus te levantar para você ser líder, você vai ser líder em qualquer lugar. Amém? Se Deus te colocar. Agora, para finalizar, eu só quero dizer aqui que Josué, ele estava preparado para assumir a posição ali, substituindo Moisés. Mas, mesmo ele estando preparado, ele precisava fazer isso aqui, ó. Quer dizer que não adianta só estar preparado. Ele já estava preparado. Mas mesmo preparado, ele tinha que fazer isso aqui, ó. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele uma vez na semana e domingo de manhã. Amém? Amém não. Né? Porque hoje as igrejas fazem isso, né? As igrejas fazem isso. A igreja busca conhecimento bíblico domingo de manhã. E mesmo assim você pode contar no dedo quem é que vai. Né? Mas aqui está falando, não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite.
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo. Não é metade, é tudo. Quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Prosperidade significa resultado feliz. Fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que é prudentemente? De forma prudente. O que é prudência? Prudência é uma atitude, a pessoa ela tem uma atitude, ela tem cuidado para não errar. Fazer com prudência é fazer com cuidado para não errar. A pessoa prudente é uma pessoa que procura evitar erros. Traduzindo o versículo aqui, Deus está falando para Moisés assim: se você meditar na minha palavra de noite, você vai ter condições de agir de forma a evitar erros. E aí Jesus falou assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Jesus falou isso. Se Moisés meditasse na palavra do Senhor constantemente, ele iria ter condições de agir com prudência, ou seja, ele iria ter condições de fazer as coisas de forma a evitar erros, de não errar nas suas decisões. Hoje muitas pessoas erram nas suas decisões. Hoje muitas pessoas se dão mal nas suas decisões porque não meditam na palavra de Deus. Faz do jeito que ela acha que vai dar certo. Faz do jeito que ela pensa que vai dar certo. Então, Deus abençoe, ela age pela sua cabeça, ela não tem prudência. Por que ela não tem prudência? Ela age sem preocupar com as consequências, porque ela não medita na palavra de Deus, ela não presta atenção para saber o que a palavra de Deus fala, então ela não tem capacidade de agir de forma a evitar erros. Amém? Prudentemente te conduzirá. A prudência, meus irmãos, você não faz ideia o que é a prudência. Muitos morreram, famílias inteiras, morreram em acidente por causa da imprudência. Está certo ou está errado? Hoje mesmo eu queria ter pego a placa, mas não foi possível pegar a placa do caminhoneiro que estava vindo agora à tarde, de Belo Horizonte. Eles, uma curva, subida em curva, proibido ultrapassar. Ele estava ultrapassando na contramão, ultrapassando na descida ainda, ou seja, ele subindo na subida forte, e se tivesse vindo um carro pequeno, ou então uma carreta, né? Quer dizer, esse caminhoneiro é imprudente. Diga assim: Jesus, tira esse caminhoneiro da BR, se ele não converter. Nós temos que orar para Deus tirar esses caminhoneiros da BR, porque senão muitas famílias vão morrer. São pessoas imprudentes, mas não foi só essa vez não. Lá na frente, ele tornou ultrapassar na subida assim, ó. Na subida. E se tivesse vindo um carro pequeno a 130 por hora, uma família inteira poderia morrer por causa da imprudência de um caminhoneiro. Trazendo isso para o mundo espiritual, Deus está falando para Josué: olha, Josué, você deve meditar na minha palavra constantemente,
Porque se você fazer isso, você vai conseguir agir com cautela. Você vai conseguir tomar decisões com prudência. Porque você vai ter o conhecimento da minha palavra. Oséias 4, verso 6 está escrito que o povo de Israel foi destruído porque faltou conhecimento. Porque nem o sacerdote, nem o pastor buscaram conhecimento. E hoje está aí também, várias igrejas aí, que o pastor só sabe pedir dinheiro, mas não sabe buscar o conhecimento para dar para o povo. Então, só é possível a gente agir com prudência, tendo cuidado para não errar, se a gente der prioridade ao conhecimento da palavra de Deus. Agora, o último versículo para finalizar, está escrito aqui, verso 9. Não te mandei eu. Ei, Deus não pediu Josué. O verso 9 está escrito aí. Não te pedi eu. É assim que está escrito? É o verbo pedir que está aí? Não, é o verbo mandar. Não te mandei eu. Deus mandou Josué, Deus não pediu. Nós temos que aprender que Deus, Ele manda, amém? Esforça-te e tem bom ânimo. Mesmo Josué estando preparado para substituir Moisés, ele tinha que esforçar, meditar na palavra do Senhor dia e noite, tinha que ter bom ânimo, não poderia ficar espantado, não pasme, não fique espantado diante das situações, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos parar por aqui. Mas está aí a palavra do Senhor. Precisamos perseverar servindo a Deus. Precisamos meditar na palavra do Senhor constantemente. Precisamos ter bom ânimo, não desanimar, para que a gente possa ter resultados felizes na nossa vida. Amém? Poderia prosseguir, mas as horas se foram. Glória a Deus. Da próxima vez a gente termina mais cedo, em nome do Senhor Jesus. Mas aí está a palavra do Senhor, que Deus possa segurar em nossas mãos, para a gente caminhar até chegar no céu. Amém?